Fala galera, aí tudo certinho? Começando mais um Revendo Conceitos aqui com vocês. Nesse Revendo Conceitos, nós vamos revisar todo o conceito de refração e dispersão, ok? Vamos já revisando tudo de mais importante da nossa aula. A gente definiu na nossa aula o que era a refração, certo? A refração é a passagem da luz de um meio para o outro. Então, lembra que a gente está em ótica, né? Então, a refração ela acontece também com som, acontece com vários tipos de ondas, ondas numa corda também. Mas como a gente está em ótica, a gente está estudando a refração da luz, ok? Beleza. Então, a refração da luz é quando a gente fala justamente que a luz passou de um meio para o outro. E esses dois meios possuindo índices de refrações diferentes. A gente fala, professor, o que é índice de refração mesmo? Índice de refração é a medida que o meio oferece para a dificuldade da passagem da luz. Quando um meio tem índice de refração diferente do outro, ele oferece dificuldade diferente para a passagem da luz em relação a outro meio, certo? Então a gente fala muito que a refração é simplesmente a passagem da luz de um meio para o outro, certo? Então refração é isso, é quando a luz muda de meio, certo? Então tu pode já adotar essa linguagem aqui, mudança de meio, certo? Mudança de meio. Então quando a luz muda de meio, quando a luz está, por exemplo, no ar e passa para a água, o mesmo raio de luz, ele mudou de meio, ele está no ar, passou para a água. Então ele sofreu refração, é essa mudança de meio, certo? E aí eu quero definir uma coisa importante. Toda refração, ela tem efeitos que a gente vê no nosso dia a dia, certo? Um dos principais efeitos é esse efeito aqui, que eu chamo de efeito de quebra. Quando um corpo está parcialmente dentro de um líquido e parcialmente fora do líquido, a luz que está dentro, ela sofre refração quando passa de dentro do líquido para fora. Então, quando ela chega no meu olho, ela chega com esse efeito de quebra, certo? Então, a refração é isso. A refração é quando a luz passa de um meio para o outro e ela sofre essa mudança aí de parâmetros. A gente já vai falar o que muda na refração mesmo de fato. Quando a luz sofre refração, o que é que muda? Eu vou falar disso já, certo? Mas eu quero já que você entenda e que você adote essa verdade para você. Toda luz que muda de meio, ela sofre refração. Então, sofrer refração é mudar de meio, tranquilo? Então, vamos lá, vamos definir os conceitos físicos, o que pode mudar na refração e depois a gente volta, que eu quero falar mais um pouco desse cara daqui, certo? Vamos lá. A refração, citando um exemplo bem prático, imagina que eu tenho um raio de luz, olha para cá, esse raio de luz, ele está no ar, no meio ar, e aí, em relação à reta normal, que a gente sempre tem que desenhar, que é essa reta que eu estou frisando aqui, em laranja, reta normal. Em relação a essa reta normal, a gente tem sempre o ângulo de incidência e o ângulo de refração, certo? O ângulo de incidência é o ângulo que a luz que está incidindo na separação entre os meios, isso aqui que eu estou riscando em laranja também, é a separação entre os meios. Então, a luz que está incidindo nessa separação, ela tem um ângulo de incidência com a reta normal. E quando ela passa para o meio, ela sofre um desvio, certo? Sofrer esse desvio é o indício de que você sofreu refração, certo? Então, a luz está no ar e passou para a água. Então, como ela mudou de meio, ela sofreu refração. E perceba os parâmetros aí importantes. Ângulo de incidência, reta normal e ângulo de refração. O ângulo de incidência é o ângulo que o raio de luz faz com a reta normal, certo? É o ângulo que o raio de luz faz com a reta normal. E o ângulo de refração é o ângulo que o raio de luz faz após sofrer refração. É o ângulo que o raio de luz faz com a reta normal, tranquilo? Então, aí, ângulo de incidência, R, ângulo de refração, e N é a nossa reta normal, a qual serve de referência, tranquilo? É importante demais a gente definir e entender isso, certo? Em toda refração, percebe o que eu vou escrever, Em toda refração, a gente vai ter três coisinhas aí que podem e vão mudar, certo? A velocidade que a luz percorre, ela vai mudar. Sofreu refração, a velocidade ela muda, certo? Sofreu refração, o comprimento de onda necessariamente muda. E se sofrer refração, ela pode, percebe, ela pode sofrer desvio, certo? Ela pode desviar, tranquilo? Então, sofrer refração é mudar de meio e esses três parâmetros aí, velocidade e comprimento de onda necessariamente mudam e o desvio, ele pode acontecer ou não, certo? Então, entenda isso e absorva isso como uma verdade para você. Anote essa observação. Sofrer refração é mudar de meio. E quando ele muda de meio, a velocidade muda, o comprimento de onda muda e ele pode desviar a sua trajetória, certo? Eu já quero frisar uma coisa importante. Em 100% dos casos, isso acontece
isso acontece e em 99,999% dos casos ele também vai poder desviar, certo? E tem ali aquela porcentagem bem pequenininha que ele vai sofrer refração, mas não vai desviar. Já já eu falo sobre isso, certo? Vamos continuar no que mais cai, que são os casos gerais, certo? Então, velocidade e comprimento de onda mudam e ela pode desviar também, certo? E aí eu quero frisar uma coisa importante. Toda vez que uma luz sofre refração, a luz ela vai ou se aproximar ou se afastar da reta normal após a refração, certo? E eu quero frisar uma coisa importante. Toda vez que a luz sofre refração, ela passa de um meio menos, professor, meio menos para um meio mais. O que é isso? O que é um meio menos e o que é um meio mais? Lembra que eu disse a vocês que quem mede a dificuldade que o meio oferece para a luz é o índice de refração? Então, digamos que a luz está passando de um meio menos refringente, ou seja, um meio de menos índice de refração, para um meio mais refringente, que é um meio de maior índice de refração, certo? Ó, maior e menor, um sendo comparado com o outro, ok? Eu estou comparando um com o outro. Então, quando a luz passa de um meio menos para um meio mais, ou seja, quando ela passa, por exemplo, do ar para a água, lembra que um meio mais é um meio sempre mais denso, certo? Aquele meio que é mais denso, ele oferece mais dificuldade ainda à passagem da luz, certo? E o meio mais denso, ele tem maior índice de refração, certo? Então, o ar, ele é o meio menos denso possível que a luz vai conseguir andar. O ar e o vácuo, né? O ar e o vácuo é onde o índice de refração da luz vale 1, certo? Ó, o índice de refração para a luz vale 1, certo? Então, quando a luz está andando ou no ar ou no vácuo, o índice de refração da luz, o índice de refração da luz no ar ou no vácuo é 1. Então, o menor índice de refração possível é 1. Quando ela passa para qualquer outro meio, que é um pouco mais denso do que o ar, esse meio ele oferece mais refração, ou seja, ele oferece um maior índice de refração, tranquilo? Então, vê, quando a luz passa do meio menos para um meio mais, a luz ela vai sempre se aproximar da reta normal. Porque, viu, a trajetória original da luz, eu vou até mudar de cor aqui, porque está tudo muito aí laranja, né? Ó, a trajetória original da luz, se ela não sofresse desvio, seria essa daqui, ó. Se ela não sofresse desvio, a trajetória original seria essa. Mas quando ela sofre refração, ela provavelmente vai sofrer desvio. E aí o que acontece com a luz? A luz, ela vai se desviar para longe do seu caminho, se aproximando mais da reta normal. Então, toda luz que se aproximou mais da reta normal indica que essa luz está com mais dificuldade de andar naquele meio, porque ela se afastou mais do seu caminho original, ela se aproximou mais dessa retinha aqui que eu estou frisando, que é essa reta aqui normal, certo? Então, quanto mais próximo o raio de luz estiver da reta normal, mais aquele meio em que a luz está agora é um meio mais refringente, é um meio de maior índice de refração, certo? Então, a gente fala muito que quando a luz passa do meio menos para um meio mais, ela se aproxima da reta normal. E o inverso também é verdade, fera. Quando ela passa do meio mais para o meio menos, ela se afasta mais da reta normal. Isso é verdade, sim, certo? Lembrando que o ângulo de incidência é o que o raio incidente faz com a reta normal e o ângulo de refração é o ângulo que o raio que sofreu refração, ou seja, o raio que passou para o outro meio, faz com a reta normal, tranquilo? A gente consegue calcular o índice de refração por N igual a C sobre V, onde o índice de refração não tem unidade, certo? Ele é um numeral só. C, ele vale a velocidade da luz no ar ou no vácuo, que eu tenho aqui, ó, 3 vezes 10 a oitava ou 3 vezes 10 a quinta em quilômetros por segundos, certo? E V é a velocidade da luz, certo? A velocidade da luz, de novo, é a velocidade da luz no meio onde você quer calcular o índice de refração. Por exemplo, eu quero calcular o índice de refração da luz na água. Então, eu vou usar aqui, ó, o índice de refração na água é igual a C, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, ou 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo, sobre a velocidade da luz no meio onde eu quero calcular o índice de refração, que seria a água, certo? Aí, ó, tu tendo a velocidade e tu tendo a velocidade da luz no vácuo ou no ar, tu consegue achar o índice. Ou então, tendo o índice e tendo a velocidade da luz no vácuo ou no ar, tu acha a velocidade da luz no meio onde você quer calcular o índice de refração, beleza? Que se tu já tiver esse índice, tu não vai calcular o índice, tu já tem um valor. Então, tu calcularia a velocidade que a luz tem naquele meio, beleza? Então, essas são as ideias iniciais aí de refração que a gente viu na nossa aula, certo? Eu também quero frisar aqui, quando a gente fala de refração, é quando a velocidade muda, é quando o comprimento de onda e quando ela pode desviar. E aí, vamos explicar o que acontece com a velocidade e o comprimento de onda? Toda vez que a luz passa para um meio mais refringente, ou seja, um meio de maior índice de refração, é porque a velocidade da luz diminuiu. A luz, ela gosta de meio sem nada, ela gosta do vácuo, ela gosta do ar, porque ela anda ali com a velocidade máxima que ela pode andar, que é 3 vezes 10 a oitava. Quando ela passa para um meio com índice de refração diferente desse, seja maior, porque o menor índice de refração que tem é a água, é o ar e o vácuo, certo? O menor índice de refração para a luz é o do ar ou do vácuo. Então ela anda lá com a velocidade máxima, 3 vezes 10 a oitava. Quando ela passa para um meio diferente, um meio de maior índice de refração, a luz vai andar mais lenta, porque aquele meio tem mais índice de refração, ou seja, aquele meio ele possui justamente mais dificuldade para a passagem da luz. Então, toda vez que a luz passa de um meio menos para um meio mais refringente, a sua velocidade ela diminui.
o seu comprimento de onda também diminui. O que acontece com a velocidade acontece com o comprimento de onda, certo? Então a velocidade diminui, o comprimento de onda diminui, certo? E quando ela passa para o meio mais, ela vai se desviar aproximando da reta normal, tranquilo? Aí assim, eu queria fazer outra tela aqui, mas eu preciso falar antes da lei de Snell, certo? Eu preciso falar antes da lei de Snell. A lei de Snell, ela é uma lei matemática que relaciona os índices de refração dos meios e os senos dos ângulos de incidência e de refração, beleza? Essa lei ela é muito utilizada. Então, as leis matemáticas que a gente usa são basicamente essa lei aqui bem básica, N igual a C sobre V, e a lei de Snell, que é N1 seno de I igual a N2 vezes seno de R, onde I é o ângulo de incidência, que é o ângulo que o raio de luz faz com a reta normal, e R é o ângulo que o raio refratado faz com a reta normal, beleza? As duas leis a gente vai aplicar em situações diferentes, né? Essa aqui a gente vai aplicar quando ele não falar de ângulo, certo? E a lei de Snell a gente aplica quando a gente falar de ângulo, certo? Quando a temática ângulos, quando citar ângulos pra gente foi importante, beleza? Então, eu só quero ir para uma tela nova aqui, eu só vou apagar aqui bem rapidinho, ó. Vou nem dar um corte, vou só apagar mesmo de fato aqui, só para a gente ir, para tu entender o que é que eu quero propor. É o seguinte, eu vejo, toda vez que a luz passa, preste atenção, vou desenhar aqui bem rápido para a gente não perder muito tempo. Toda vez que a luz passa de um meio menos para um meio mais, ó, a luz está aqui, certo? A luz está aqui, ela vai passar para um meio mais, ela se aproxima da reta normal, certo? Aqui é o ângulo de incidência e aqui é o ângulo de refração. Então, toda vez que a luz passa de um meio menos, preste atenção, para um meio mais, o que é que vai acontecer? A velocidade da luz vai diminuir, porque ela vai encontrar mais dificuldade para circular. O comprimento de onda dessa luz vai diminuir, porque ela vai encontrar mais dificuldade, vai bater mais em moléculas, então a onda fica mais curta, certo? Ela está andando no meio bem tranquilo, bem de boa. Quando muda para um meio mais denso, com maior índice de refração, ela fica mais curta a onda, beleza? E ela vai aproximar da reta normal, beleza? Ela aproxima da reta normal. Quando o inverso acontece, fera, preste atenção. Quando a luz passa de um meio mais para um meio menos, ó, digamos que agora a luz está vindo de baixo, certo? Ela está vindo do meio mais para o meio menos. Quando ela vem do meio mais para o meio menos, ó, quando ela bater na superfície que separa os dois meios, ela se afasta da reta normal. Então o ângulo de incidência passa a ser embaixo, porque ela está incidindo de baixo, certo? E o ângulo de refração passa a ser em cima, certo? Quando ela passa do meio mais para o meio menos, o inverso acontece sim. Se ela está passando para o meio menos, ela vai ter mais velocidade de propagação, ela vai ter mais facilidade para andar, certo? O comprimento de onda também aumenta, ela vai ter mais facilidade para andar e ela se afasta da reta normal. Então essas relações são importantíssimas, beleza? E eu quero citar que a lei de Snell e a lei do índice de refração, elas são importantes para a gente definir e para a gente responder qualquer questão que envolva aí um cálculo mais avançado, tranquilo? E quero finalizar também lembrando o único caso em que a luz ela incide e não sofre desvio. Ela sofre refração, mas não sofre desvio. É quando a luz ela entra fazendo 90 graus com a superfície de separação entre os meios. Digamos que aqui em cima é um meio menos e aqui embaixo é um meio mais, certo? Quando a luz passar para esse meio mais, com certeza a velocidade dela diminui, com certeza o comprimento de onda dela diminui, mas ela não sofre desvio, certo? Então não tem desvio nenhum, certo? Não tem desvio nenhum, beleza? Só quando a luz entra fazendo 90 graus com a superfície. Em todos os outros momentos, a gente tem que lembrar dessa situação que eu expus aí, beleza? E outra forma também que eu deduzi em aula, que a gente escreve a lei de Snell, né? É aquela relação que a gente faz o seguinte, ó. O seno de I sobre a velocidade que a luz tem no meio incidente é igual a o seno de refração sobre a velocidade que a luz tem no meio de refração. Em aula eu deduzi essa relação, eu só quero lembrar mesmo de fato, a gente quase nunca usa ela nos vestibulares, mas é uma relação aí que é importante a gente saber pelo menos que ela existe. Tranquilo, galera? Quero ir avançando aí, vou falar só agora de ângulos limites, certo? Que é a reflexão total, e depois de dispersão a gente finaliza a nossa revisão. Vamos lá. Galera, finalizando o nosso vídeo aqui, eu quero falar rapidamente sobre a reflexão total e sobre prismas e dispersão, né? A reflexão total é um dos braços da refração, que a gente sabe que a refração é quando a luz tenta passar de um meio para o outro, né? Sofrendo velocidade variável, sofrendo comprimento de onda variável e podendo desviar. Mas existe um efeito importante na refração, que é a reflexão total, que é quando a luz ela tenta passar de um meio mais para um meio menos. Deixa eu só mudar a cor aqui, tá branco. Ó. Quando a luz tenta passar de um meio mais para um meio menos, existe um efeito que pode acontecer, agora só quando ela passa do mais para o menos, ok? Que é a reflexão total, que é quando a luz tenta passar do meio mais para o meio menos, ela não consegue passar, ela fica presa no meio mais. E isso acontece toda vez que, lógico, ela tentar passar do meio mais para o meio menos e o ângulo de incidência dela, que ela faz com a reta normal, for igual
ou maior do que um ângulo limite. Professor, um ângulo limite é... Que ângulo limite é esse? É um ângulo que a gente calcula. O ângulo limite a gente calcula por essa relação daqui, ó. Certo? Eu sempre digo assim, ó, que o seno do ângulo limite, ele é o n de fora sobre o n de dentro. Certo? O n de fora sobre o n de dentro. E aí eu encaro da seguinte maneira. Por exemplo, apliquei essa relação aqui e achei que o seno de L, preste atenção, que o seno de L deu, sei lá, raiz de 2 sobre 2. Ó, raiz de 2 sobre 2, deu raiz de 2 sobre 2. Então, que ângulo L tem seno raiz de 2 sobre 2? 45 graus. Então, o ângulo limite é 45 graus, ou seja, se o ângulo de incidência for igual a 45, a luz faz isso daqui. Preste atenção no que eu vou desenhar agora, preste atenção, olha para cá. Por favor, olha para cá, olha para cá. Ó. O raio de luz, deixa eu botar uma cor menos parecida com o que já tem, ó, amarelo, pronto. Vamos lá. O raio de luz, ele vem. Se a incidência for exatamente igual, se aqui a incidência for de 45 graus, então o raio de luz ele fica preso na superfície. Na superfície separa-se entre os dois meios. Essa superfície recebe o nome de dióptro, certo? Dióptro, beleza? Só para a gente contextualizar. Uma coisa que a gente até viu em aula, não foi? Esse dióptro. Então, quando a luz ela tenta passar do meio mais para o meio menos e o ângulo de incidência dela é igual ao limite, ela faz esse efeito. Ela fica presa meio que na superfície, certo? Se eu fizer ela incidir com um ângulo maior do que o limite, a luz faz isso aqui, ó. Aumentei o ângulo. Agora é maior do que o limite. Agora é maior do que 45, né? Então, a luz vem, bate e ela volta. Ela fica presa no meio, ela fica fazendo sucessivas reflexões. Então, é uma forma que eu consigo deixar a luz presa, certo? Então, recapitulando. A reflexão total é quando a luz passa do meio mais para o meio menos, certo? E aí ela fica presa dentro do meio. E o ângulo de incidência, João, que ela está vindo, tentando passar do meio mais para o meio menos, com a reta normal, é um ângulo que ele tem que ser igual ou maior do que o limite, para que ela sofra reflexão total, certo? Se for igual ao limite, é a reflexão total perfeitinha, bonitinha, e a luz fica presa no dióptro, ela fica presa na separação entre os dois, ela não consegue sair. E se for o ângulo de incidência for um pouquinho maior do que o limite, aí ela bate e fica fazendo sucessivas reflexões dentro do meio e não consegue escapar, beleza? Não consegue escapar, tranquilo? Então a gente viu uma oportunidade muito grande, porque é o seguinte, a luz ela carrega muita informação. Então a gente consegue deixar a luz presa dentro de meios mais densos do que o meio de fora. Então é por isso que surgiu a fibra óptica. A fibra óptica é isso, a fibra óptica a gente faz a luz entrar em uma extremidade e ela não consegue sair pelas laterais. Ela só consegue sair na outra ponta, porque ela fica presa dentro da fibra óptica. Ela está constantemente tentando sair do meio mais, que é o interno da fibra óptica, feita de vidro, para fora, que seria o meio do ar, certo? O meio de fora. E ela não consegue passar, ela não consegue sofrer a refração, ela sofre reflexões totais. Então ela fica lá dentro, ela sofre reflexões sucessivas e não consegue sair. E aí a gente consegue manter a luz dentro dessa fibra óptica. E aí a luz, como é muita informação, a gente consegue transmitir informação de uma ponta a outra de forma muito rápida, certo? Com velocidades próximas da velocidade da luz, certo? Ali na casa de 2 vezes 10 a oitava metros por segundo, ou seja, uma velocidade exorbitante, gigantesca. A gente consegue transmitir por conta desse efeito aí da reflexão total, certo? Outro efeito da reflexão total é a miragem, por exemplo, a luz do sol, ela quando vai iluminar a pista, como a pista está muito quente, ela deixa o ar que está perto da pista muito quente, muito espaçado, então menos denso. E o meio que está acima, o ar que está acima, é um ar mais gelado, mais concentrado, mais denso. Então, quando a luz tenta passar do ar mais frio para o ar mais quente, ela não consegue. Ela sofre reflexão total, porque ela incide justamente com o ângulo limite, ou então ali muito próximo do ângulo limite. Então ela sofre reflexão total e aí não ilumina a pista e a gente vê a pista meio que como se fosse uma reflexão do céu, certo? É um exemplo de miragem. Na aula eu expliquei isso bem direitinho, só estou realmente revisando. E aqui no canal tem um vídeo bem comentadinho, bem bonitinho, explicando a miragem, certo? Aqui no canal tem, só é tu descer aí na playlist que tu acha esse vídeo, certo? Então a reflexão total ela explica tanto fibra óptica como também ela explica a miragem. E lembra, a reflexão total só acontece quando a luz tenta passar do meio mais para o meio menos. E o ângulo de incidência é igual ou maior do que o limite. E ponto final, Zé fini. Tranquilo? E para a gente finalizar a nossa aula, eu falei de prisma, certo? Eu falei do prisma. O que era um prisma, né? Um bloco de vidro, um bloco de diamante, certo? E aí a luz, primeiro de tudo, eu não vou falar de dispersão agora, só vou falar dos efeitos que o prisma consegue causar a passagem da luz por dentro dela, né? Se os prismas eles forem bem compensadozinhos, de 45 graus, bem bonitinho, o raio de luz ele entra, sofre reflexão total nas duas extremidades e sai, certo? Se ele estiver nessa posição aqui, certo? Se ele estiver nessa posição aqui, certo? Com a base em um ângulo reto, então a gente tem também a reflexão total acontecendo na extremidade quando ele entra a 45 graus. E vamos lembrar, quando a luz entra fazendo 90 graus, ó, ela não sofre desvio, certo?
certo? Ela não sofre desvio. E quando ela sai a 90 graus também, ela não sofre desvio. E quero frisar uma coisa importante. Em aula eu revisei, né? Eu ensinei a vocês o dióptro circunferencial, né? O dióptro em formato de esfera, né? E de semi-esfera. Então, por favor, pessoal, olha lá, preste atenção que é importante, beleza? É importante. Não deixa aquilo passar não, que tem algumas questõezinhas que a gente precisa disso, certo? E aí, como é algo bem exceção mesmo, eu não vou revisar nesse vídeo, mas é algo que é bem tranquilo, é bem fácil, lá na aula tá bem detalhado para vocês. Se você queria que eu revisasse aqui, então fala comigo que eu te mando no WhatsApp uma revisãozinha bem bonitinha, certo? Não te preocupa, beleza? E por fim, eu só quero falar do fenômeno da dispersão. O fenômeno da dispersão é o seguinte: quando a gente incide a luz branca para ela sofrer refração, acontece o fenômeno da dispersão. A luz branca é a presença de todas as luzes, né? Ela tem todos os comprimentos de ondas, todas as frequências dentro dela. Então, quando sofre refração, quando a luz passa de um meio menos para um meio mais, esse meio mais ele vai se comportar, ou seja, ele vai oferecer índices de refrações diferentes para cada luz. Isso é estranho de dizer, mas cada luz vai ter o seu próprio índice de refração para o mesmo meio. Porque quando as luzes, luzes diferentes estão em um meio de índice de refração diferente, cada uma sofre um comportamento diferente, cada uma tem frequência diferente, certo? Em relação à frequência da próxima luz. Então todas elas, como têm frequências diferentes, elas vão sofrer refrações diferentes, certo? Então o fenômeno da dispersão é esse, é quando a luz branca, é a luz branca só, certo? É a luz branca só. Quando a luz branca tenta passar de um meio menos para um meio mais, e aí ela vai se comportar de forma diferente. Ela vai se dispersar em todos os tipos de luzes, do vermelho até o violeta. E vamos lembrar aqui uma coisa que eu falei em aula, o vermelho é a luz que menos sofre refração. Ela sofre refração sim, ela sofre refração sim, mas é a que menos sofre. Enquanto que o violeta é a que mais sofre refração, certo? É a que mais sofre refração, certo? Ou seja, quando a luz branca entrar em outro meio diferente do ar e do vácuo, todas as luzes vão se comportar de forma diferente, todas as luzes vão ter velocidades diferentes. Eu quero lembrar vocês que no vácuo e no ar, qualquer luz que seja, qualquer cor que seja, tem sempre a mesma velocidade. Mas quando elas entram em um meio diferente do ar e do vácuo, a luz de maior frequência é a luz que vai estar mais lenta. E a luz que tem menor frequência é a luz que vai estar mais rápida, certo? Todas elas sofrem refração, todas elas vão ter velocidades menores do que no vácuo e no ar, certo? Porém, a que mais sofre refração, ou seja, a que mais se aproxima da reta normal, a que mais fica lenta, é justamente a cor violeta, certo? E a cor que menos sofre refração, ela sofre ainda, mas que menos sofre refração é o vermelho, certo? Isso é o efeito principal que explica o arco-íris. É quando a luz passa por uma gota d'água, certo? Sofrendo a refração e, consequentemente, a dispersão, certo? E aí a gente consegue separar todos os comprimentos de ondas, todas as frequências da luz, e aí o vermelho fica sempre mais em cima e o violeta fica sempre mais embaixo. Se ele quiser, por exemplo, se ele dá uma separação entre os meios e dá só duas cores, vamos supor, vamos escrever aqui, já que eu tenho auxílio de cores, ó, um azul, certo? Vem uma cor azul, certo? E vem a cor vermelha, certo? E vem a cor vermelha. As duas luzes, ó, vem duas luzes. Quando as duas entrarem em contato com a superfície de separação do meio, deixa eu desenhar a reta normal aqui, ó. Ó, desenha a reta normal para o vermelho, certo? E desenha a reta normal também para o azul, certo? Quem é que vai mais se aproximar da reta normal? É aquela cor mais próxima do violeta, que é o azul. O azul é a que mais se aproxima da reta normal. Ela sofre refração e se aproxima mais da reta normal. Enquanto o vermelho ele também sofre refração, também se aproxima da reta normal, mas ele se aproxima menos do que o azul. Então, a cor que mais vai se aproximar da reta normal é a cor de maior frequência, que é sempre as cores que estão próximas do violeta, certo? E as cores que menos vão se aproximar da reta normal, vão se aproximar, mas não tanto como o violeta, são as cores ali mais próximas do vermelho e o próprio vermelho, tranquilo? E a gente lembra que o dispositivo que causa a dispersão de forma mais bonitinha, mais certinha, é justamente o prisma, né? O prisma, quando a luz passa pelo prisma, vou desenhar aqui, ó. Imagina que eu tenho um prisma aqui, quando a luz branca passa pelo prisma, ele oferece justamente, ó, a dispersão bem bonitinha. A dispersão já começa de dentro, certo? Mas ela é mais atenuada quando ele volta para o ar novamente, certo? Aí, ó, eu quero lembrar que quem fica mais em cima é sempre o vermelho e quem fica mais embaixo é sempre o violeta, certo? E se eu inverter o prisma, botar o prisma de cabeça para baixo, a dispersão também acontece, só que fica o inverso, certo? Quem fica mais em cima é justamente o violeta, certo? Quem fica mais abaixo seria o vermelho, certo? Porque é isso daqui, só que de cabeça para baixo, certo? Se a gente desenhar a reta normal aqui e fizer todo o referencial, a gente vai encontrar justamente isso,
certo? Então, só para frisar, todas as luzes, independente delas, no vácuo e no ar elas andam com a mesma velocidade, 3 vezes 10 à oitava. Mas quando as luzes, as cores, né, entram em um meio diferente do ar e do vácuo, por exemplo, em vidro, diamante, álcool, qualquer outra água, certo? Em qualquer outro meio que seja diferente do ar e do vácuo, a luz que vai sofrer mais refração é a luz que é mais próxima do violeta, ou o próprio violeta. E a luz que menos vai sofrer refração, vai continuar sofrendo, mas que menos sofre é o vermelho, certo? Então a que fica mais próximo da reta normal é justamente o violeta, que é a que fica mais distante da reta normal, mesmo sofrendo refração, é o vermelho, certo? Essa figura daqui, ó, essa figura aqui, ela é muito importante. Ela está no livro numa qualidade melhor, então eu quero que tu sempre fique atento a ela. Ela é muito importante, beleza? Lembra, no vácuo e no ar, todas elas têm a mesma velocidade, mas quando entra em outro meio diferente do ar e do vácuo, a mais rápida é a vermelha e a mais lenta é o violeta, certo? A mais rápida é o vermelho e a mais lenta é a violeta. Aí eu vou escrever a relação aqui, ó. Quem tem maior frequência tem maior energia, certo? Tem menor comprimento de onda e, consequentemente, vai ter menor velocidade, vai ter maior desvio, certo? Isso quando entra em um meio diferente do ar e do vácuo, ok? Tranquilo? Massa. E o inverso também é verdade. Quem tem menor frequência tem menos energia. Quem tem menos energia vai ter maior comprimento de onda. Quando sofrer refração, vai ter a maior velocidade possível. Lógico, ainda vai ser uma velocidade menor do que a do vácuo e no ar, né? Vai ser menor do que no vácuo e no ar, mas vai ser a maior de todas que é possível, certo? Ali dentro daquele meio. E ela vai ter também um menor desvio. Tranquilo? É tudo o inverso, né? É tudo o inverso. E lembra, a luz que tem maior frequência é o violeta e a luz que tem menor frequência é o vermelho. Tranquilo? É importante isso ser definido na cabeça de vocês. Teve dúvida, cara? Corre, grita, fala comigo, comenta aí, manda no WhatsApp, manda em qualquer canto aí, manda no Instagram, manda em qualquer coisa que eu tô aqui para ajudar vocês, beleza? Então, ó, um cheiro a todos e até a próxima, galera. Tchau!